E aí pessoal, tudo bem? Hoje esse tema do vídeo vai ser para muitos vai ser até uma surpresa no sentido de que por que, né, discutir um tema desse, por que isso, o que que há de novidade ou de diferença nisso, o que que tem de novo, o que que tem de para ser esclarecido, né, nesse tema. Vocês já viram aquela história? Um provérbio chinês que diz que toda história, todo fato, né, tem três versões: a minha, a sua e a verdadeira, né? Quando diz assim a minha, a sua, a verdadeira, são os lados da história, vão tentar contar cada um sob uma perspectiva, mas que existe uma terceira possibilidade que provavelmente seja a verdadeira, que sem a influência de paixões, de interferências, de tendências, né, será a factual. Então aqui hoje eu vou falar sobre o motivo, né, a razão pela qual lá em 1993 Michael Jordan se aposentou do basquete, se retirou da NBA, né? O Jordan se aposenta novamente em janeiro de 99, após um novo tricampeonato com os Bulls, e ali seria uma aposentadoria definitiva, né? Foi o ano em que a NBA teve o problema do lockout, né? Que a temporada foi encurtada para apenas 50 jogos, não houve a pré-temporada por questões contratuais, né? Trabalhistas, né? Então foi, digamos, entre aspas, como se uma greve tenha forçado, né? Mas uma greve partindo mais até de cima, os times em conflito com a NBA sobre as regras, restrições salariais, imposições e tudo mais. E depois ele retorna uma segunda vez à NBA, né, pelos Washington Wizards, e sua aposentadoria definitiva, portanto, acontece em 2003. Né? Então, mas eu vou falar sobre essa primeira aposentadoria dele, que foi aquela que chocou o mundo, que surpreendeu o mundo, que foi quando ele foi jogar beisebol, né? Então, todo fato tem três versões: a minha, a sua e a verdadeira, né? A versão oficial, a versão bonita, a versão que o Jordan vende, né? Eu vou falando aqui um paralelo com aquele filme famoso, Clint Eastwood, O Bom, o Mal e o Feio, né? Então, o bom, a versão bonita, a versão legal, a versão que foi contada durante muitos anos, a versão que foi o motivo pelo qual ele anunciou, né? O pai dele faleceu, foi assassinado após o terceiro título dos Bulls em 93, né? Uma situação em que ele para o carro numa estrada, vai tirar uma soneca e é abordado ali por dois cidadãos que desferem tiros nele. O corpo só foi encontrado quase um mês depois, né? Já estava em fase de decomposição, e isso, o corpo foi encontrado em agosto de 2013. O assassinato dele havia acontecido no dia 23 de julho. Falei agosto de 2013, desculpe, 13 de agosto de 93. 23 de julho ele havia sido assassinado. E aí, no dia 6 de outubro, né, portanto, quase 3 meses após o assassinato, 2 meses depois do corpo ser encontrado, Jordan anuncia que estava se retirando da NBA, poucos dias antes do training camp, né? Então, a temporada da NBA, hoje ela começa geralmente no final de outubro, né? Naquela época, comecinho de novembro, né? O primeiro jogo da temporada de 93-94 foi 5 de novembro. Então, um mês antes, exatamente um mês antes do início da temporada, ele anunciou
a sua aposentadoria, né? Então eles fazem os training camps, né? Eles ficam retirados um tempo, fazem alguns jogos amistosos até o início da temporada. Antes do início do training camp, ele anuncia essa aposentadoria. O que ele anunciou foi que ele ia perseguir o sonho dele de infância, que era jogar beisebol, né? Que o beisebol foi o primeiro amor dele no basquete, ele já falou muito disso, antes do basquete, né? Então ele até antes de se apaixonar pelo basquete, ele era apaixonado pelo beisebol. E junto à morte do pai dele, era o sonho do pai dele vê-lo jogando beisebol, né? Então ele foi lá para realizar o sonho do pai dele, realizar o sonho de infância dele, né? Mais ou menos como o Romário foi jogar no América do Rio de Janeiro para realizar o sonho do pai dele, né? O Ameriquinha. O tamanho do time que o Jordan foi jogar no beisebol era até menor do que o América no futebol. Mas o Romário, o pai dele estava vivo, né? O pai dele pôde ver esse sonho, né? Já o Jordan ficou essa coisa meio nebulosa. Então, vamos lá. O Jordan assina um contrato com o Chicago White Sox. O White Sox é o time, né, da cidade de Chicago, como o nome já diz. O dono, acionista majoritário do Chicago White Sox, também é o dono do Chicago Bulls, ok? Então aí começa o primeiro ponto em que as coisas passam a dar vazão para a história que eu vou contar agora, que é a história ao outro lado da versão, né, que não é talvez a que eu julgue ser a verdadeira, mas é a história das teorias da conspiração, é o mal, né, daquele filminho do Clint Eastwood. O dono era o mesmo, né, os times, então o Jordan vai jogar com o time dele. Acaba não jogando pelos White Sox, mas vai para o Birmingham Barons, que seria um time, como eu posso explicar, um satélite, né? Na verdade ele era até 2 divisões abaixo, tem a Major League Baseball, aí o 1A e o 2A, então ele foi jogar no time 2A, seria quase que uma série C. Né? Um time como tem lá na Espanha, né? O Real Madrid B, o Barcelona B, o Barcelona C. Então, como se fosse um Barcelona C. Né? Ele faz algumas participações pelo White Sox, mas já verifica-se que não dava, né? Só pela atrativo publicitário não valeria a pena por questões técnicas mesmo. Então ele é demovido para esse time aí. Os teóricos da conspiração, aqueles que tentam criar, e eu vou colocar alguns links sobre artigos referentes a isso, né? Eu não compro essa ideia, mas é a história que eles contam. Então ele vai jogar para o time do mesmo dono. O ponto interessante, o Jordan recebe salário dos Chicago Bulls durante esse período de 93 a 94. Recebe também em 94 a 95, ele retorna na reta final da temporada 95. Então ele recebeu o salário integral dos Bulls nessa temporada. Oficialmente, basicamente é o seguinte, os salários da NBA eles são fechados, não são salários mensais, não é um acordo como há no futebol, você faz um contrato por um período, recebe mensalmente e aí se houver rescisão não. Na NBA você tem salários fixos por um período, né, um montante máximo de dólares, né, e aí você tem um período fixo. Como ele faz esse anúncio já pré-training camp, ele acabaria recebendo esse salário por contrato. Depois eles acertariam de outras formas, mas é o que começa a dar vazão para essas teorias da conspiração. Mas toda teoria da conspiração ela tem que ser baseada em algum elemento que inicia, né? Algum elemento factual que a inicia. E esse elemento também existe. Em 92, um ano antes, basicamente, desse anúncio da aposentadoria, um cidadão chamado Slim Bollier, eu não lembro como é que pronuncia, né? Slim Bollier, alguma coisa assim.
traficante de drogas notório dos Estados Unidos, um cheque de 57 mil dólares assinado por Michael Jordan. O Jordan nunca negou isso, ele disse publicamente. Primeiro contou-se uma história que ele estava dando uma ajuda para o cara, para ele construir alguma questão lá, não sei se numa comunidade, não lembro bem qual foi a justificativa inicial, mas depois, né, foi verificado e o próprio Jordan admitiu isso publicamente, era dívida de jogo, né, de gambling, né, apostas. Jordan muito envolvido em apostas, correu o processo durante todo esse tempo. Nada disso que eu estou falando é invenção, é teoria, não, tudo isso são fatos mesmo, né? Vou linkar várias notícias de jornal, né? O Washington Post publica lá em outubro de 92 referente a esse fato. E Jordan foi chamado para depor sobre isso, porquê e tudo mais, né? E depois começam a surgir pessoas, né, dizendo que sim, que eu também. Então, um camarada chamado Richard Erquinas, né, não sei se é mexicano, provavelmente, ou porto-riquenho, Richard Erquinas, sobrenome. Ele diz que ele ganhou mais de $1 milhão com apostas com o Michael Jordan no golfe. Né? O Jordan, apaixonado por golfe também, né? Aposentado, ele foi jogar e tudo mais. Não profissionalmente, né? Mas ele participa de torneios, assim como vários grandes atletas, né? Acho que o Ronaldo Fenômeno, o próprio Rubinho Barrichello chegaram a jogar golfe aí, não sei se acho que o Ronaldo até jogou com o Jordan. E esse camarada disse que teria ganhado, né, mais de $1 milhão. O Jordan pagou para ele por referente a apostas. O Jordan também admite publicamente esse fato, não o $1 milhão, ele disse que ele não keep track, né, ele não anotava exatamente os valores que ele apostava, mas que de fato ele tinha gastado uma graninha aí e que o cara era verdadeiro, mas não tanto dinheiro quanto ele dizia ter ganhado, $1 milhão. Mas o que tem a ver isso com a aposentadoria do Jordan? Segundo os teóricos da conspiração, é só teoria da conspiração, eu só vou mencionar para fazer a vazão de uma história na qual eu não acredito, que é a história do mal. Segundo os teóricos da conspiração, o assassinato do pai do Michael Jordan foi uma represália desses camaradas aí, não exatamente desses dois que eu mencionei, mas dessa situação de jogo. E, além disso, como estava tendo de fato a investigação do Michael Jordan, né, desse envolvimento dele no gambling, o David Stern, que é o commissioner da NBA à época, né, hoje já mudou, Adam Silver, ele vem publicamente fala que as investigações estavam acontecendo mesmo e que até meados de outubro, quando o Jordan anunciou sua aposentadoria, né, isso estaria esclarecido, né, que eles estavam chegando perto de um esclarecimento. Então, os teóricos da conspiração dizem que essa aposentadoria do Jordan, na verdade, foi uma suspensão da NBA para com ele. Suspensão que teria durado aí mais ou menos esse período, outubro a abril de 95, né, 18 meses, 1 ano e meio de suspensão para ele voltar. E aí eles usam todos esses elementos que eu falei para costurar essa história, inclusive o fato de o Jordan ter recebido pública e notoriamente o salário da NBA para ganhar lá seus $10 mil como jogador de beisebol. Então, uma ação bonita, né? Um cara que abriu mão, na verdade, não abriu mão de nada, ele recebeu o salário, mas ele apenas foi jogar seu beisebol lá. E aí dá vazão para toda essa história que eu estou contando. Então, a história bonita fui realizar o sonho do meu pai, estava, né, muito sem cabeça mais para jogar, o luto pela morte, que é um fato, né? Foi realizar o sonho de infância, enfim, desanuviar a cabeça dele. A história feia, né? A história do outro lado, dos anti-Jordan, é essa. Foi uma suspensão secreta
devido a esse envolvimento dele com traficantes e agiotas, etc. A outra história, que é na qual eu acredito e que é a qual eu acho que faz mais sentido, sim, há o luto do pai, né, pela morte do pai, lógico, isso não se questiona, né? Todo mundo lembra primeiro título do Jordan, a presença do pai, quando ele retorna, né, em 95, no ano seguinte, na temporada seguinte, quando eles conseguem novamente o título, todo mundo lembra dele abraçando a bola, chorando, né, e falando do pai e tudo mais. Então isso eu não posso nem querer, jamais entraria nesse mérito. Mas o do porquê dessa aposentadoria tão antes do início da temporada, quebrando ali, ferrando entre aspas com os Bulls e tudo mais. Vamos lá, voltando um pouquinho antes, mais um ano antes, a final das Olimpíadas. Tem documentários aí sobre o Dream Team, né, daquele encontro do Jordan com o Kukoc, Jordan Pippen com o Kukoc na final da NBA. O que parece, para quem não se aprofunda na história, é que basicamente eles, né, Jordan e Pippen, ali deram uma lição para aquele jogador que estava arrebentando na Europa, que era muito aclamado aí, para mostrar que não, que o nível era outro, né? Então é legal essa parte, né? Mas por que que eles fizeram isso? Por que que eles resolveram agir dessa forma, Jordan e Pippen, né? Fizeram uma marcação muito cerrada, muito ferrenha, homem a homem, esqueceram até praticamente do jogo coletivo para focar nessa marcação no Kukoc. Isso também está nos documentários, o Tony Kukoc fala disso, como foi aquilo, né? Magic Johnson, toda a galera comentando como foi essa pressão. Mas o que que motivou eles a isso? A NBA não tem um regime de contratação como o do futebol. Não é assim, o jogador está arrebentando, o time vai lá, contata, faz o contrato e tudo mais. Não. Tem os drafts, né? Então, jogadores que estão disponíveis no mercado, seja vindo de universidade ou seja atuando em ligas internacionais. Eles fazem o draft, eles selecionam jogadores, né? E tem uma ordem, uma escala dada pela posição no campeonato anterior e tudo mais. Lá no início dos anos 90, 91, para a temporada 90, 91 ou 89, 90, agora me foge exatamente qual, Jerry Krause, que era quem comandava essas ações do Chicago Bulls, seleciona Tony Kukoc, o croata, 2,11 metros de altura, né? 2,10 metros, não me lembro agora a altura, mas muito alto e habilidoso, né? Atleta croata, jogando muito bem e tal, ele seleciona o cara. Mas verifica-se que vai precisar ficar um tempinho aí fora, né? Até por questões de salário, por questões talvez dele precisar improve, né, a capacidade dele para adaptação ao estilo de jogo, até porque tem algumas regrinhas, né, que diferem, né, da Euroleague até do basquete internacional. Para o basquete americano tem até umas regrinhas, duração de tempo do jogo, até coisas diferentes, coisas que não acontecem no futebol, que seja na Série D brasileira, seja na UEFA Champions League, tudo rigorosamente igual, até o futebol feminino, né? E é passiva até de discussão aí recentemente. E aí vai. Mas nesse tempo, o Jerry Krause, duas coisas: elogios, elogios e elogios a Tony Kukoc, e também o salário do Scott Pippen estava congelado. O Jerry Krause acaba soltando essa depois que ele estava guardando dinheiro para poder, fazendo esse congelamento de alguns atletas, incluindo o Pippen, para poder pagar o salário do Kukoc. E aí, pô, como é que é isso? O cara tá lá, ninguém sabe se ele joga tanto quanto parece que joga,
Nós aqui já temos aí um título em vias, fiz muitas coisas pelo Bulls, o Scott Pippen, né? Isso também publicamente, tá, pessoal? O Pippen falando disso, notícias e tal. Aí o Pippen consegue esse raise no salário dele para os valores que ele queria, né? Então ele ganhava 750 mil dólares, era menos do que boa parte da NBA, até inclusive dentro do próprio Bulls, porque como vai chegando os novos atletas, já tem um piso salarial, né? As regrinhas da NBA que levou aquele lockout, a paralisação, né? Lá em 99 que eu mencionei. Foi quando o Jordan anunciou sua segunda e até então definitiva aposentadoria. O Pippen acaba conseguindo, mas aí o Krause fala que não, para 93 daí o Kukoc vai vir, né? Aí já não tem mais como segurar, vai jogar pelos Bulls. Parênteses aqui bem curioso, o salário que o Tony Kukoc recebe em 95 e 96 é quase igual ao do Michael Jordan, né? O Jordan tem um salto aí de 96 para 97 de 1000% no salário dele. Sim, Michael Jordan fazia jus a isso, sabemos disso. O salário do Kukoc era quase igual ao do Jordan naquele 95 e 96 devido a essas regras, tá? E, inclusive, no primeiro ano que eles jogam juntos, Pippen e Kukoc, o salário do Pippen é o triplo do Kukoc, mas já no ano seguinte o do Kukoc passa a ser maior que o do Pippen também, devido a essas regras. Então, vai sendo notado todas essas coisas aí. Kukoc fica com o segundo maior salário dos Bulls até aquela aposentadoria final do Jordan em 99, começo de 99. Então, os dois juntos, misturado a essa questão do ego, tem uma frase do Michael Jordan. Pô, é como se fosse um pai com vários filhos, né? 3, 4 filhos, os filhos ralando e fazendo tudo certinho, e o pai resolve ficar falando do filho do fulano da outra casa e só elogiar aquele filho. Então eles, Jordan, Pippen, se sentiram como filhos do Jerry Krause, fazendo tudo perfeito, correto, e o pai fica elogiando o filho do colega, do amigo do trabalho, né? E mais isso, especificamente aí do lado do Pippen, a questão do salário. Aí Kukoc vem, o anúncio da contratação definitiva, que agora já não está mais, do Kukoc, é 20 de julho de 93. Portanto, 3 dias antes do assassinato, fica aí uma coincidênciazinha muito próxima das datas. E o anúncio do Jordan, a 6 de outubro, antes do início do training camp, a 5 de novembro, vem o início da temporada. O Jordan acaba quebrando a programação dos Bulls, né? Um terceiro fator, palavras também do Michael Jordan, e aí sim, por que eu acredito tanto nessa história, o próprio, lá em 2015, vou linkar esse texto num documentário, solta meio que essa revelação. Quando o Bulls é tricampeão pela primeira vez em 93, a entrevista do Jordan é uma entrevista pesada, assim, no sentido de que eu lembro muito, por exemplo, do tricampeonato do Ayrton Senna em 91, em que ele tem uma entrevista que você que está acostumado a ver o Ayrton Senna polido não perceberia bem. Ele usa muitos palavrões naquela entrevista para se referir ao balestre, né? A forma com que parecia então que ele estava tirando um peso das costas ali e saiu do seu métier. Com o Jordan acontece a mesma coisa em 93. Ele enfatiza um fato: eu sou o primeiro, né, desses grandes atletas aí anos 80 a ser tricampeão, né, pessoal? Lembrando que para mim sempre tetra, penta vai ser sequencial, nada desse negócio aí, seleção brasileira é penta, Flamengo, Corinthians são hepta e tudo mais. Tricampeão seguido.
Ele fala, os Lakers do Magic não conseguiram, os Celtics do Bird não conseguiram, os Pistons do Thomas não conseguiram. Todos esses conseguiram ou 2 títulos seguidos e perdendo no terceiro, ou como no caso do Celtics, campeão, vice-campeão. Né? O Lakers foi campeão, perdeu e depois foi bicampeão e perdeu a oportunidade do tri. O Pistons perdeu o primeiro e ganhou 2 da sequência, então nenhum deles havia emendado 3. Aliás, o único time que voltou a ser tricampeão foi o Lakers, né, com o Kobe e o Shaq. E lá atrás, não tri, mas octocampeão, foi o Boston Celtics do Bill Russell de 59 e 66. Então, entre esse do Bill Russell até o do Jordan foi quase 30 anos e esse era o grande orgulho dele, enfatizando tanto isso. Outro fator, que aí é o admitido pelo Jordan em 2015 na entrevista, é dele mesmo. Muita gente fala, para tentá-lo diminuir ou para tentar relativizar a sua preponderância, é o fato de que ele, sem o Scott Pippen e sem o Horace Grant, dessa época, o pivô, ele não havia conquistado praticamente nada. Aliás, o cartel de vitórias e derrotas dele é negativo sem os dois. Né? O Pippen foi draftado em 87, Jordan em 84. Entre 84 e 86, as 3 temporadas, o Jordan obtém 154 vitórias, 170 derrotas na temporada regular e nos playoffs, vejam só, 1 vitória e 9 derrotas. Em 85, melhor de 5, ganha 1 e perde 3, e em 86 e em 87, melhor de 5, perde todas as 3. Para quem tem alguma vontade de conhecer e pular dos números, como eu sempre falo, vai ver que ele enfrentou em 86 e 87 o Larry Bird e os Boston Celtics, que era um time espetacular. Um dos maiores times já montados foi o Boston Celtics de 86. Bill Parrish, Larry Bird, óbvio, me foge agora um gigantesco jogador, agora me fugiu o nome, vou pôr a correção, o número 32, me fugiu total agora. Enfim, era um timaço, né? Então e foi nesse 86 que o Jordan meteu aqueles 63 pontos contra os Celtics, né? Então, poxa, querer diminuir o cara por causa disso, por conta dessas derrotas, é uma estupidez. Assim como querer colocar nele todos os títulos, todas as vitórias é por causa dele, também é uma burrice. O Jordan diz, depois dessa entrevista de 2015, o pessoal vivia falando que antes de fulano e ciclano chegarem, eu não tinha ganhado nada, então quis deixar ver se eles iam ganhar sozinhos mesmo, sem mim. Não ganharam, né? Mas também aí aqueles que querem achar que sai o Jordan, a coisa desanda, bobagem. Em 93, a última temporada do Jordan, né, antes dessa aposentadoria, Bulls obtém na temporada regular 57 vitórias e 25 derrotas. Na temporada 93-94, 55 vitórias e 27 derrotas, portanto 2 jogos a menos na campanha. O Jordan não fazia diferença em 2 jogos, mas o time já estava tão bem armado, tão bem montado, com a adição de Tony Kukoc, de repente o impacto não foi tão grande quanto imaginava-se. Eles chegam à final da conferência, ou semifinal da conferência, contra os Knicks, perdem no jogo 7. Inclusive tem até hoje aí, foi errada a chamada do juiz, um erro de arbitragem ali naquele finalzinho, poderia ter dado a vitória e a passagem para eles. Quando o Jordan volta em 95, eles chegam no mesmo estágio, tá? A mesma fase, inclusive perdem no jogo 6, não no jogo 7, com a adição do Jordan. Eu já falei naquele vídeo sobre o Vitor do basquete dos erros graves que o Jordan comete nesse jogo 1. Erra 2 lances livres seguidos na reta final, toma uma roubada de bola num erro
total de avaliação dele, e depois, ainda assim tendo a chance de fazer o arremesso final, ele acaba desistindo do arremesso no ar e passa a bola para o Pippen. A bola é posse novamente para os Magic e acabou ali o jogo, né? Então, entre a saída do Jordan e o retorno dele, o Bulls se manteve muito estável. Não teve uma melhora sem ele, mas também não houve aquela queda que todo mundo talvez imaginasse. Para finalizar, tem um momento muito claro nessa série que eu falei que os Bulls são eliminados pelos Knicks. Não lembro qual dos jogos, talvez o quarto, em que naquele último momento, né, famoso último momento, em que geralmente seria o Michael Jordan a fazer esse arremesso, né, o Jordan não estava. Phil Jackson senta na pranchetinha tocando aquela musiquinha famosa, né? O Phil Jackson faz o desenho da jogada. Então vai ser assim, fulano vai marcar, fulano vai para lá e vai jogar a bola no Tony Kukoc para ele fazer o arremesso mortal. Pippen, nesse momento, fica louco da vida, sai, se nega a voltar para a quadra, senta no banco e acaba até indo para o vestiário antes. O Kukoc matou essa bola. Tá? Então, o motivo pelo qual Jordan sai da NBA, ele estava assim lutado pela morte do seu pai. Talvez jogar beisebol fosse bonito, fosse legal, mas o grande motivo dele foi o seu próprio ego. Foi ele querendo provar para os outros, não precisava, todo mundo já reconhecia nele tudo isso. Foi essa demonstração, um egoísmo, uma certa, né, enfim, uma atitude muito mais individual de querer se mostrar e ser superior a todos do que propriamente alguma coisinha bonitinha, e também não nada tão grave, nada tão sujo como tentam também os teóricos da conspiração demonstrar. Então o Jordan tinha muito isso. É notório também dentro dos próprios jogadores, dos times, a forma como ele tratava muitos dos atletas. O Steve Kerr, hoje técnico do Golden State Warriors, já declarou, e o Jordan também nunca fez questão de desmentir ou denotar isso, já foi agredido por ele em treinamentos, né? Ele tratava muito mal outros jogadores do time. Horace Grant, que eu mencionei, que era aquele que usava óculos, né? Número 54, foi fundamental nos Bulls, primeiro tricampeonato. Sai, vai para o Magic, justamente esse Magic que enfrenta o Jordan no seu retorno. Fala muitas coisas sobre isso. Nenhum deles diminui o Jordan como talento, como grande jogador, mas fala desse perfil dele de dominador e de até mesmo botar para baixo colegas. Acho que o único que ele nunca tratou mal foi o Scott Pippen, né? E inclusive essa parceria deles motivou essa atitude que o Jordan teve no final de 93, início da temporada 93-94. Beleza? Então, como sempre, fica aí essa dica. Pesquisar sobre as coisas, ir atrás de números e de versõezinhas muito bonitas vendidas, né? Coisas que são notórias, vou acreditar porque todo mundo fala. Pesquisar também os números, mas sobretudo, né, aquela dica que eu sempre dou para todo mundo: não acredite em tudo, não duvide de nada. Beleza? Um abraço a todos.